Eu preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta aqui no canal da Start Econ. E hoje a gente vai bater um papo sobre sucesso do cliente do ponto de vista de fornecedores e do ponto de vista de varejistas para os seus clientes finais. E hoje eu estou aqui com 2 especialistas, feras aí do e-commerce, Danilo Erlan, meu parceiro na UAP, tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Seja bem-vindo. E Rodrigo Soares, que é o Head e-commerce da Velocitar, seja muito bem-vindo também. Obrigado, valeu pelo convite, vamos lá. Eu só não vou falar que é a maior loja, porque senão eu vou arrumar uma briga com o Igor daqui pro Running também, então a gente tem que ficar ali na... Os dois são as maiores, as 2 maiores lojas ao mesmo tempo de... A gente é amiguinho, Boa, boa. É bom que cliente bom e concorrente bom puxa a régua, né? É isso mesmo. Todo mundo trabalhando pro crescimento do mercado, né? Gente, vamos lá. A gente tem uma missão hoje de falar sobre sucesso do cliente, né? E basicamente, eu acho que a gente tem que, de todas as formas, tentar abordar essas 2 facetas, né? A primeira, da relação entre fornecedor e varejista, que existe uma necessidade, né, de sucesso do cliente, dos fornecedores entrarem ali na operação. E no teu caso, especificamente, Rodrigo, falar de como vocês ajudam, vendendo um produto tão técnico, como que vocês ajudam, de fato, o cliente a ter sucesso com aquela compra, né, com a utilização daquele produto. E eu queria já fazer a primeira pergunta para o Danilo. Você comentou sobre, em off aqui, né, você tinha comentado sobre essa utilização máxima dos produtos, né, que na maioria das vezes a gente compra alguma coisa ou tem acesso a alguma ferramenta de mercado, mas não necessariamente a gente usa o que ela entrega na totalidade. Eu vi uma pesquisa recentemente de uma plataforma de e-commerce grande, né, que menos da metade dos clientes utilizavam mais do que 30% de todas as funcionalidades que a plataforma tinha para oferecer. Ou seja, a plataforma, por mais que fosse uma plataforma cheia de funcionalidades, a maioria dos seus clientes não usavam nem 30% daquilo que ela tinha para oferecer. Então eu queria que você falasse um pouco dessa exploração, né, da ferramenta como um todo, de como o sucesso do cliente consegue de fato ajudar talvez o head ou o líder ali de e-commerce a usar a ferramenta na tua totalidade, né? Cara, a gente, desde sempre, assim, a gente vê que a proximidade com o cliente é o que faz o cliente estar feliz e estar indicando, estar sempre próximo do seu vendedor ali, no caso quando a gente fala de serviços. E a gente tem alguns estudos que mostram que hoje 5% do aumento de retenção, né, quando a gente está falando aí de clientes que a gente vende e que vão usar a tecnologia, e ela é 7 vezes mais barata do que o custo de uma aquisição de novo cliente, né? Quando a gente começa, antes de eu falar de sucesso ali, quando a gente começa a falar de marketing em si, o marketing mais antigo que existe na face da terra é o boca a boca. Uhum. E as pessoas, elas contratam por viés de confirmação. Então, quando a gente olha para esse cenário e a gente cria uma equipe boa de sucesso, a gente garante que o cliente use o que ele está pagando. E a ideia dessa equipe de sucesso não é só ter uma equipe para te apoiar, é que ela surpreenda o nosso cliente. Uhum. Você pegar aí exemplos, Nubank está sempre mandando alguma coisa muito bacana para o cliente, que ele chama de wow, né? Uhum. Como superação da expectativa do que o cliente contratou. Então, no nosso foco aqui dentro de tecnologia, o que a gente viu? Ninguém usa, como comentei, ninguém usa 100% do que contrata. Sim. Olha o celular, você usa 10% do que você tem ali de funcionalidade no celular. E sempre você está
baixando mais um app para melhorar um pouquinho, mas você não consegue usar nunca 100%. Plataforma, a mesma coisa. É muito difícil para um cara que nunca... Vou dar um exemplo de um varejista ou de uma indústria que está se digitalizando agora. É muito difícil para o cara contratar um serviço que ele nunca teve e ele usar 100% disso, porque ele nem sabe o que ele precisa. Né? Então, E não sabe o que tem também, né? não sabe o que tem. Então, o que é legal? Essa equipe de sucesso, ela tem que estar drivada a entender quais são os objetivos do cliente, atender o desejo do cliente. Quando a gente fala de varejo, o cara tem lá, aqui com o Rodrigo, ele compra um tênis, ele quer ter mais conforto. O desejo dele é ter um produto bom, com uma durabilidade boa. Então, como que ele garante que isso aconteça? No meu caso, tecnologia. Como que eu garanto que o cara vai usar a ferramenta de cashback que a gente viu por uma análise que aumenta 5% o faturamento do cara? O cara não sabe. Então, esse é um ponto que a gente tem que tratar com muito carinho, é o que a gente vê aí como referência. Eu acho que, só pegando o gancho dele, mesmo quando você é um varejista que já está acostumado, a gente já tem e-commerce há mais de 10 anos, a empresa já tem mais de 30 anos, é difícil você usar todas as ferramentas se você não tem uma equipe de sucesso junto com você, quando a gente está falando de plataforma de comércio ou quando a gente está falando de qualquer outro tipo de plataforma. Por quê? O head ou a equipe do head, a equipe de e-commerce ali, geralmente ele está mergulhado na situação da empresa, em alguns problemas que vão acontecendo, algumas coisas que estão acontecendo e não consegue enxergar meio de fora. Então, se tem alguém de fora cutucando, falando, parceiro, Rodrigo, aqui, ó, se você fizer isso aqui, se você usar a minha ferramenta de cashback, você vai aumentar 5% na sua retenção. Então, isso é super necessário, porque às vezes você de dentro da operação, você não consegue chegar. Tá? Mesmo você sabendo que existe a ferramenta. Então tem o cara que não sabe que a ferramenta existe, que não sabe que tá lá, que não sabe que pode usar e que gostaria de usar, e tem o cara que sabe que existe, mas não consegue porque, por N motivos, não tem alguém ajudando ele e tal, não tem alguém empurrando ele, Sim. e aí não vai pra frente. São oportunidades de crescimento. Sabe o que eu vejo na WAP e na Well e em outras plataformas que eu já trabalhei também? A plataforma ela tem uma vantagem de sempre estar enxergando o cliente pelo lado de fora. E isso para mim é uma diferença competitiva gigante. Por mais que do outro lado tenha um head até muitas vezes mais experiente em e-commerce do que a pessoa de sucesso, a pessoa de sucesso está sempre vendo de fora. Então, por exemplo, hoje a gente tem funcionalidade na plataforma que foi desenvolvida para um cliente, a pedido de um cliente, para uma necessidade específica dele, que deu um resultado positivo para ele, como é, por exemplo, o order bump no carrinho ali de compras, que deu um puta resultado para desinchar. E aí, quando a gente olha para isso, a gente fala, putz, isso daqui funcionou, foi um pedido do cliente, a gente implementou, deu um baita resultado para ele. Vamos dobrar para todo mundo da base? Então, essa troca entre vários segmentos, tipo, cara, deu certo na Velocitar, será que vai dar certo na Desinchar? Uma vende tênis, outra vende suplemento. Será que vai dar certo na Growth? É só a gente, fornecedor, que tem esse zoom out. E isso não só plataforma, né? Se a gente for olhar CRM é assim, se a gente for olhar hub de marketplace é assim. Meio de pagamento. Meio de pagamento, porque a gente tá olhando vários segmentos e vários clientes ao mesmo tempo, né? E o legal, esse ponto que você falou de olhar vários clientes ao mesmo tempo, não é só acerto também que a gente vê, é erro também. Sim. Porque a gente, nós temos lá diversos clientes do mesmo segmento. A gente já fez uma ideia que o cliente trouxe, aplicamos e não deu certo. Então, eu acho que falar não e mitigar possíveis problemas pela experiência que a gente já teve em outra marca, porque o gerente de e-commerce, ele já passou por outras marcas, mas às vezes ele passou por outras marcas de outros segmentos. Exatamente. Dentro de casa eu tenho o mesmo segmento em várias marcas. Então, essa é muito importante, quando a gente começa um relacionamento com o cliente, primeiro, tem muito gerente de e-commerce que não criou a DRE. Como que o cara assim, é gerente de e-commerce e não tem uma DRE e não sabe qual é a meta, o que ele tem que entregar, o que ele tem de custo, como que a gente consegue reduzir custo para a gente ter combustível, né, que é o marketing ali, como que a gente consegue potencializar, ver onde não está dando ROI para tentar mudar esse tipo de cenário. Então, às vezes, ele tem tanta coisa para fazer, eu não culpo o cara, que às vezes ele é uma operação enxuta que só tem um cara para fazer tudo, eu equipe, né? A gente brinca. O cara que é o sucesso, se for um sucesso de acompanhamento com squads de entregas, ele está olhando de forma holística, de fora, e ele consegue ali pontuar o que realmente está dando tração, né? E o que deu tração em outros projetos para ele tentar replicar ali para dentro, mesmo que seja de segmento diferente. Sim. A gente falou agora muito de fornecedor e head, né? A tecnologia ali para suportar a operação. Mas e você que está lá no dia a dia com o consumidor final, cara?
O quanto vocês têm estrutura, o quanto vocês se dedicam a ser esse apoio na hora da venda, a trazer o sucesso do cliente para ele comprar melhor, para ele utilizar o máximo que aquele produto que você vende pode entregar para ele em tecnologia. Como que é o dia a dia de vocês, já que vocês vendem produtos muito específicos, né? Exato. A gente vende acessórios esportivos para corredores, então se você vai na Velocitar, você acha tudo que um corredor precisa. Uhum. E o que acontece? Esses produtos realmente são bem específicos e existem características diferentes dos nossos clientes. Existe o cara que está começando a correr, existe o cara que ele já é um amador médio, existe o cara que já é um amador constante, existe um cara que é um amador profissional, que a gente chama, que é um cara que tem uma recorrência, é um cara que corre um volume alto, é um cara que corre prova, corre rápido. Então, são esses tipos de clientes que a gente tem. E a Velocitar é famosa pelo tipo de atendimento que a gente fornece. Então, o que a gente transparece para o cliente? O que a gente faz para o cliente? Você vai numa loja da Velocitar, você chega lá e fala, puta, eu quero um tênis porque eu vou começar a correr agora e tal. Nossos vendedores, a grande maioria deles é formado em educação física ou está estudando educação física, todos eles correm, todos eles testam todos os nossos tênis e a gente tem uma esteira na loja. Então, o cliente chega lá, vai falar, meu objetivo é esse. O vendedor vai entender, vai falar, cara, eu tenho esses modelos aqui que se encaixam no seu objetivo, você não quer provar? Põe no pé, sobe na esteira, gostou, não gostou? Vai olhar, de repente vai fornecer um teste de pisada pro cliente, falar, puta, você não quer fazer um teste de pisada pra ver como que é a sua pisada e tal, como que você tá? Então, é isso que a gente fornece, é como se fosse uma consultoria mesmo dentro da loja física. E aí a gente tenta fazer isso no online, a gente transparece isso para online, né? Transcende isso para online. Como que a gente faz isso? Hoje a gente usa uma ferramenta de WhatsApp. Hoje nossos vendedores, eles não são só vendedores de loja física. Hoje não existe ninguém ocioso na Velocitar. O cara não tá vendendo no físico, ele tá vendendo no online. Então ele tem acesso à nossa ferramenta de WhatsApp. Essa ferramenta de WhatsApp, o consumidor do online consegue entrar em contato com a gente. Ele vai cair... aí tem alguns setores, né? Se o cara tem um problema, ele precisa de um serviço de atendimento ao consumidor, ele vai para um setor diferente, que está preparado para resolver todos os problemas imaginários dele. Se ele quer comprar alguma coisa, ele precisa de uma consultoria, ele vai cair numa roleta e vai cair num vendedor. Vai cair num vendedor de loja física, o vendedor de loja física vai dar a mesma consultoria para ele no online. E aí tem algumas coisas que a gente usa para ajudar a gente. Hoje a ferramenta que a gente usa de WhatsApp, ela tem uma inteligência artificial acoplada, que é uma inteligência artificial ligada lá na OpenAI, só que ela não é aberta para toda a internet, então eu dou instruções claras para ela, o que ela precisa responder, onde ela lê as informações, obviamente no nosso site, no nosso blog, em conteúdos da própria empresa, processos da própria empresa. Ela lê tudo isso lá, e ela atua hoje como um copilot, tanto do nosso setor de atendimento ao cliente, como do setor de vendas, do setor de televendas. E esse copilot, ele vai alimentando o vendedor com informações que normalmente o vendedor sabe e ele sabe onde achar. Só que é muito mais rápido. Então o atendimento ele fica muito mais fluido, mais rápido. Você consegue entregar uma qualidade de atendimento para o cliente final e consegue finalizar a venda. Por final de tudo isso, todo mundo é remunerado pelas vendas que fazem tanto no online como no offline. Então hoje a Velocitar, a gente enxerga a empresa como um organismo vivo, que é um organismo só. Não existe mais online e offline, nem no atendimento, nem na venda, nem em canto nenhum. Lá todo mundo trabalha em prol da empresa, não é em prol do online ou em prol do offline. Não existe mais isso, e já não existe faz bastante tempo, mas isso é claro, é construído, né? 10 anos de e-commerce, vai evoluindo e tudo mais. Fora as ferramentas que a gente usa, os parceiros que a gente tem para ajudar a gente a conduzir isso. Esse é o objetivo, a forma que a gente faz o nosso atendimento aí. Eu queria parabenizar primeiro o Rodrigo, porque poucos varejistas têm essa visão de ter multicanalidade e totalmente sem nenhum tipo de fricção. Isso já é difícil de você conseguir. Eu brigo muito por isso há muito tempo. O online ele tem que ser uma bíblia de venda ali embaixo do braço do vendedor, ele tem que ser um agregador. Então precisa ter a multicanalidade. Quem não tem já está morrendo. Na minha cabeça, isso aí já tinha que estar há muito tempo já funcionando com todos, mas é difícil implantar isso. Parabéns aí. E assim, eu acho que, pensando no que você falou aí, é muito legal o jeito que vocês tratam, porque eu vi um pouquinho do case de vocês e conversando com você há bastante tempo, a gente já tem essa amizade. Cara, hoje tem muitas pesquisas que dizem que 48% ali da decisão de fidelização, ela está na primeira compra. Então esse atendimento
humanizado, personalizado, com especialista, ele faz com que o seu cliente ele decida pagar mais caro. Muitas vezes, 50% das pessoas que procuram produto específico, ela prefere pagar mais caro por ter um atendimento mais premium. Então, assim, eu acho que isso serve para qualquer produto e qualquer fornecedor que está te oferecendo tecnologia também. Olhar a sua meta e colocar como meta da equipe, do conjunto, da plataforma, do meio de pagamento, cara, de todas as funcionalidades de atendimento, de CRM, de CRO que vocês têm. Eu acho que isso é um desafio bom, né, para a gente colocar, né, Igor, para que todo mundo consiga ali olhar para o mesmo objetivo e remar junto para chegar naquele local, né? E acho que ele levantou uma bola boa de cultura mesmo, né? Porque enfim, todos nós aqui estamos no mercado de e-commerce há bastante tempo. Então, se a gente for naquela primeira era de quando a gente entrou, o que se vendia era, cara, o e-commerce é um canal frio, distante, o cliente vai entrar lá, vai comprar sozinho, é low touch, você vai conseguir ter uma loja e ela vai... Inclusive, era vendido até de que a loja de física morreria. Ia ser tudo digital. Tem que ser tudo separado, não existe omnichannel. Exatamente. Então, assim, low touch total. Aí, no mercado de soluções, também teve essa história com o SaaS. Cara, o SaaS é low touch. O cliente tem que entrar lá, autosserviço, não fala com ninguém. Tem plataforma SaaS que nem um telefone tem para o cliente ligar, né? Não tem mais contato, é o cara autosserviço total, tanto no varejista quanto na solução de tecnologia. E aí a gente passou por uma era tentando vender essa ideia e a gente viu que o que as pessoas preferiam era ter contato, tanto do ponto de vista de fornecedor, quanto no ponto de vista de varejista. Principalmente para as lojas de nicho, o cara quer falar com alguém. Você acha que eu vou comprar um tênis de, sei lá, 5 mil reais e eu não vou falar com ninguém? Não vou perguntar se aquele realmente é o tênis que resolve o meu problema? E aí eu vejo uma era agora de cultura, tanto de marca de varejista quanto fornecedor, que é high touch. Cara, eu quero estar em todas as reuniões, eu vou ter reunião mensal com o meu cliente, eu quero saber qual é a meta de faturamento dele do ano, para eu, do ponto de vista aqui de sucesso, conseguir me organizar, eu quero saber o que ele tem de campanha para fazer para eu desenvolver uma funcionalidade. E no varejista também. Né? Cara, grandes varejistas, a C&A colocou o WhatsApp nos vendedores de loja. Né? Ou seja, agora eu tenho um personal shopper, agora eu tenho alguém que responda. Então acho que essa cultura nova de high touch, ali, de estar muito próximo do cliente, é algo que eu acredito que traz o benefício que você acabou de falar, cara. Hoje eu tenho uma empresa que é multicanal, mas que o cliente, ele é único, independente de qual canal que ele está surgindo. Então, me parece muito mais um desafio cultural hoje em dia do que um desafio de tecnologia, né? O que eu queria... Agora você me fez lembrar uma coisa e uma avaliação que eu fiz nesse período de pandemia, né? Já não se fala mais de pandemia, né? Mas se vocês... parando para analisar o meio da pandemia ali, onde todo mundo ficou isolado, e aí começou a ter os home office ser liberado para todas as empresas, porque era o jeito, né? Começou a mudar um pouquinho a cultura de pessoas que não falavam por WhatsApp, não faziam reunião virtual, ter que aprender a fazer, ter que aprender a entrar no Zoom, ter que aprender a entrar no Google Meeting, que muita gente nem sabia fazer isso, principalmente varejista, né? Comprar no iFood? Comprar no iFood. Meu avô, minha avó. Minha mãe, cara, comprou marmita no iFood. Eu falei, meu Deus. Mas depois que passou isso daí, aí começaram a fazer as empresas ver ali, fazer híbrido, né? Que eu acredito que híbrido pode ser uma colocação boa ali, dependendo do modelo de trabalho de cada um. Mas as empresas que estão sendo disruptíveis agora, assim, sendo fornecedor de tecnologia no momento que eu estou vendo como o nosso grande diferencial, é querer fazer reunião presencial. É querer visitar o lojista. Sim. É querer entender o negócio do cara como um todo, entender o seu negócio fim a fim. Por quê? Muitas pessoas valorizam essa colocação. Hoje tem uma era de pessoas que não gostam de ser contatadas, elas querem comprar, mas não querem que alguém fique vendendo. Então essas pessoas, a gente tem que ter perfis, múltiplos perfis dentro da nossa equipe para saber aquela pessoa que você não precisa pressionar. Você vai apresentar e vai esperar o momento dela vir atrás de você. Mas tem pessoas como eu que gostam desse contato e as pessoas mais velhas de grandes empresas que ultimamente eu ganhei da minha concorrência foi porque eu saí daqui, fui no interior visitar, saí daqui, fui no sul visitar o cara, dei a mão pro cara, apertei, entendi o negócio do cara, me preocupei se realmente o que eu tô vendendo vai ser a melhor solução pro cara. Porque eu já cheguei em reunião e indiquei meu concorrente, né? Então, esse carinho e esse tato, a gente falava antigamente, né? A gente que é português, família de português, que é no fio do bigode, não existe mais, o olho no olho. Então, a gente tem que ter as duas formas dentro de casa. A gente tem que ter essa forma mais low touch,
Mas temos que ter também a forma, eu acho que antiga, de dar a mão, de apertar, de ir lá, você sentir rapport, carinho. Então, eu vejo que hoje muitas empresas SaaS, elas tratam como contrate o serviço. E o que destaca a gente é a nossa proximidade com o cliente, proximidade com o prospect. É muito difícil você entrar numa empresa que tem uma taxa de cancelamento, de churn menos de 5%. E a gente consegue hoje porque com a equipe de sucesso, que é o que a gente está falando desde o início, eu estando acompanhando o cliente, entendendo as funcionalidades que ele precisa para fazer o negócio dele crescer. Eu já trabalhei em tecnologias que, em algum momento, os caras falavam, cara, vamos desenvolver aqui integração com o Bitcoin. Eu ia dar esse exemplo e a gente trabalhou na mesma empresa. Vamos desenvolver. Cara, o time desenvolveu uma integração de meio de pagamento para comprar por Bitcoin. E alguém usou? Não, e sabe qual que é o ponto? A gente tinha os top 5 clientes que eles davam um monte de ideia legal. Cara, eu quero fazer um módulo de tributação para o B2B. Quero fazer um módulo de sistema de representante e revendedor por região. Que hoje a gente tem esse tipo de funcionalidade, né? Mas quem definiu o produto não era o cliente. Quem definiu o produto eram os caras de produto. Os caras de produto não são os caras de venda, não são os caras... Então, assim, nunca ninguém usou. Eu coloquei um Bitcoin, eu vou comprar uma calça? Jamais. Você sabe que eu tenho... Na Velocitar, como que a gente toma decisões para contratar fornecedores de tecnologia? A gente sempre pergunta sobre roadmap de evolução, se a gente pode dar sugestão, se a gente pode fazer um trabalho a 4 mãos, e a gente prioriza quem tem roadmap de evolução aberto e quem escuta nossas sugestões, né? A gente está até vendo agora uma ferramenta de loyalty, né? De fidelidade para trabalhar com pontos, cashback e tal, pontuar a corrida e tudo mais. Se tivesse na UAP, não precisava de uma solução externa. Brincadeira, eu não podia perder essa. Aconteceu. Eu não podia perder essa. Aconteceu. E aí, cara, a decisão tá indo por um caminho exatamente por causa disso. É uma empresa menor que a gente tá tomando a decisão de ir com eles, mas por quê? Porque o cara é parceiro, o cara tem o roadmap aberto, o produto dele evolui baseado nas informações, nos feedbacks dos clientes, que é aquilo que você falou, não é um time separado de produto. Beleza, é um time separado de produto, mas é alimentado pelo time de CS ali. Então, isso aí que, cara, a gente prioriza as empresas assim para contratar na Velocitar. Deixa eu aproveitar o gancho, já que você deu uma levantada ali para fazer o jabazinho. Eu não perco. Rodrigo, assim... O que a gente definiu como prioridade dentro da UAP, da UEL? A gente tem um roadmap de produto que acontece a cada quarter. Tinha uma reunião chamada QBR. A gente convida todos os clientes e parceiros para participarem do roadmap de produto. A votação e a criação do roadmap é sob votação da necessidade dos nossos clientes. Porque amanhã ou depois, você sabe a dor do dia a dia. E amanhã ou depois você falou, cara, o produto não está indo para o caminho que eu queria. Pô, você que definiu, cara. Não foi o mercado. Não foi a integração. Lançaram a integração com o TikTok. A gente integrou em 3 semanas, foi muito rápido, mas quem votou para isso foi os nossos clientes. Sem dúvida. Então isso, sem dúvida, faz a diferença. E a nossa equipe de sucesso, a gente contratou pessoas que operaram e-commerce. Porque também não faz sentido nenhum ter uma equipe de sucesso que nunca operou e-commerce. Como que ele vai saber? Aliás, nosso CEO lá é um cara que já foi head de e-commerce, né? Então... Já foi nosso cliente. A gente respira um pouco desse modelo de varejo. Mas eu acho que também é cultural, cara. Porque eu vejo que às vezes, a construção do produto é um jogo no final, um pouco de jogo do marketing, um pouco de jogo do ego de quem está desenvolvendo o produto. E se a gente não entender que a gente está levantando todo dia só para facilitar a vida do cliente, tipo assim, cara, não existe outra missão na empresa, inclusive é um do propósito da empresa que a gente trabalha. Cara, não existe outra missão na empresa que não seja levantar de manhã e facilitar a vida do cliente. Não tem como você não envolver ele no processo de construção. Exato. Mas isso é cultural. Né? Isso é cultural. Tem que ser uma cultura implementada para isso. Todas as áreas pensando isso. O CS capturando valor lá. O vendedor... Às vezes em reunião comercial, por exemplo, na UEL a gente desenvolve funcionalidades que na reunião comercial eu entendi que a gente perdeu porque não tinha aquilo. Cara, virou roadmap. Então assim, quando você tem essas áreas todas integradas, funciona super bem. E pro varejista, a mesma coisa. Quando você está lá vendendo o seu produto para o consumidor final, ele está te dizendo que tipo de calçado ele está atrás. No saque, pô, você me vendeu a marca X, cara, mas está dando o problema Y. Aí você tem repetições desse mesmo modelo e desse mesmo problema em diversos produtos.
Se você não tem uma escutativa do teu cliente final, você também não direciona. Vai perder cliente. Você traz marca que não é interessante para ele, você vende produto que não é interessante para ele, você usa argumento de venda que não tem valor pro cliente. Esse daqui é o tênis mais confortável de não sei o que lá. O cara fala, putz, mas eu não quero conforto, eu quero resistência. Eu quero que dure mais. Exato. Entendeu? E assim, um exercício muito bom para todo mundo fazer, uma dica que parece óbvio, mas muita gente não olha. Você, melhor do que ninguém, tem que conhecer o produto do seu concorrente. Você tem que comprar o produto do seu concorrente. Você tem, e todos os produtos. Estou falando de serviço, eu como serviço, você como produto. Comprar o produto do concorrente, colocar o seu consumidor ali, uma amostragem, vamos fazer um teste, excluir ali a marca, fazer um teste usando esse produto X ou usando essa ferramenta Y, vamos ver o que você traz de pontos positivos e pontos negativos. Os pontos negativos, o que a gente não tem, a gente tem que pegar ali, replicar o que os caras têm de bom e tentar melhorar para não parecer que foi copiado, né? Exato. E o que foi de ruim, enfim, o que a gente tiver de ruim, a gente tem que... o que a gente já tiver de bom é um ponto positivo para a gente forçar no marketing e mostrar, cara, foi os meus próprios clientes que me disseram que isso é o meu diferencial. Porque o seu diferencial às vezes está claro para você, mas não está claro para o seu consumidor final. Então, é ouvir mais. E hoje eu sei a precificação de todos os meus concorrentes. Eu sei qual que é o calo no sapato de todos eles. Eu sei o meu também, mas isso a gente não quer expor. Mas é importante saber qual é o seu, né? Sim, não. O nosso a gente tem que trabalhar constantemente numa melhora. Mas você sabendo do seu concorrente, eu nunca falei mal de nenhum concorrente meu dentro de uma reunião. Mas eu mostro o que eu tenho de bom que ele não tem. Porque a hora que o meu consumidor ou um prospect como você aqui pode acontecer, de pesquisar e eu falar exatamente o que eu tenho de bom, que eu sei que meu concorrente não tem, eu sei que você está numa negociação com o meu concorrente, você perguntar para ele, ele mesmo vai acabar entregando ali o jogo. Sim. Então essa é uma estratégia que eu uso e eu sempre dou dicas de você, melhor do que ninguém, tem que conhecer o produto do seu concorrente. Falando nisso, para trazer uma pergunta para você, hoje o que você considera ser... eu sei que tem poucos players que são super nichados como vocês, né? Vocês têm a bênção de ter poucos concorrentes, a gente tem 80. Mas a gente tem uns caras meio monstro aí também, que vendem de tudo, que dão uma atrapalhada. Dá uma atrapalhada. Nós também. Mas tem poucos players que se propõem a ter a mesma proposta de valor que vocês ali, Sim. né? O que você considera ser hoje dentro da Velocity, da estratégia mesmo, na cultura da empresa, o teu maior diferencial? Cara, o nosso maior diferencial é aquilo que eu tava falando agora há pouco. Sem dúvida é o atendimento, é a forma que a gente entrega a consultoria pro cliente, é a forma que a gente atende ele dentro da nossa loja física. E isso foi sendo replicado, claro que a gente é o melhor, eu sempre vou falar isso, mas foi sendo replicado pelos outros varejistas que são especializados também. E cara, isso é ótimo, porque se tem vários especialistas, a gente tem ali, hoje a gente tem uns 5 no Brasil, a Velocity é a maior deles, e depois vem o nosso amigo lá, que é cliente de vocês. Cara, se todo mundo tem o mesmo modelo, a gente ensina mais o corredor, a gente instrui mais o corredor, a gente influencia mais pessoas a virarem corredores, a gente tem mais cliente, todo mundo ganha dinheiro. Sim. Então, se a pizza cresce, seu pedaço cresce junto. Se a pizza cresce, seu pedaço cresce. Se você entrega o melhor serviço, você não se preocupa de você informar isso. Porque você se garante no seu produto. Exato. Sim. Então, acho que isso é um ponto muito positivo de pensar como você pensa. O sol nasce para todos. Isso é muito clichê, né? Mas, cara, vamos fazer o melhor dentro de casa e que o mercado suba a régua aí. E aí tem a história da retroalimentação, né? Que a gente tava falando agora há pouco. Na Velocity, como que funciona? Toda vez que tem um problema com o cliente ou uma sugestão de um cliente, isso vira um e-mail. E esse e-mail vai parar nos responsáveis, que pode ser eu, pode ser o Ale, que é o dono da empresa, pode ser o Carneiro, que também é o dono da empresa, pode ser a pessoa responsável pelo financeiro, não sei, vai parar. E a gente olha todos os processos, revê tudo e fala, cara, isso aqui faz sentido? Ah, não faz sentido, isso aqui não faz sentido, não sei, o cliente viajou. Não, isso aqui faz sentido, a gente tá tendo várias reclamações. Ah, tá bom, então vamos resolver esse processo aqui, vamos reformular esse processo aqui, ou então vamos evoluir uma ferramenta. No site, hoje a gente tem no site um comparativo de tênis. Então hoje só a gente tem isso, por enquanto, né? Não sei o que nosso amigo vai fazer aí. Por enquanto só a gente tem isso. Então, por quê? Porque os clientes queriam comparar os tênis no site. Cara, você não vai ficar abrindo 5 abas
para ficar comparando tênis. Não, você compara numa tela só, você seleciona lá, você vê os valores, você vê as características técnicas da tênis. Cara, se você tiver com dúvida, aperta lá no WhatsApp e vai cair no vendedor, o vendedor vai te ajudar. Então, assim, eu sempre volto pro atendimento. Esse sempre vai ser nosso foco. Além disso, a gente tem outras coisas, né? Puta, a nossa loja é a que tem mais marcas do mercado. Então, o nosso mix é o maior hoje do mercado. Com 5 lojas, a gente é a maior rede varejista especialista em tênis não, né? Em acessórios esportivos para corredores do Brasil, que é meio bizarro, mas é verdade. Então, tem algumas outras coisas. O que mostra que é um mercado a ser explorado ainda gigantesco. Gigantesco. Né? Você olha fora do país, aí você tem marcas gigantescas, com dezenas, centenas de lojas, vendendo só produto especialista de corrida. Então, assim, tem muita coisa. E o Brasil é muito grande. Então tem muito lugar para ir. Para dar um bom corte, eu vou fazer uma pergunta delicada, mas eu quero que vocês abram o coração para responder, hein, mano. Primeiro Danilo, depois você. Vamos lá. O cliente tem sempre razão? Cara, é uma pergunta bem difícil de responder. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas tem que dar bom corte. Mas assim, ó, eu acho que o cliente tem sempre razão. O cliente, ele tá pagando nossa conta. Ele que faz movimentar tudo que a gente, da onde a gente sobrevive, da nossa família se sustenta, então ele tem razão. A gente tem que ponderar se o que ele fala realmente faz sentido naquele contexto, né? Então, uma coisa que a gente briga, e a gente está falando muito em suporte, em sucesso, o suporte, ele é tão importante quanto o sucesso. Porque hoje, qual dificuldade que a gente tem de falar numa companhia telefônica para resolver um problema de internet? Muito grande no Brasil. Às vezes você perde até vontade de... Eu tô com um problema na internet 2 dias na minha casa e não consigo resolver. Já faz tempo que assim, nunca foi bom. O meu parou aqui. Não, só acho que foi o fone. Mas pode continuar aí. Então, a gente tem esse problema, né? Então, o que eu costumo falar? Que se a gente tiver um bom suporte rápido, suporte bom é suporte rápido. Agora responder de forma rápida, né? E não é um robô, tem que ser um suporte humanizado, né? Então, eu acredito que se a gente entender cada vez mais, estiver próximo do nosso cliente, ouvindo ele, e é o que você falou, a gente consegue ali contornar, entender se realmente aquilo que ele está falando a gente precisa acertar para ontem, né? E dar razão sempre para o cliente. Cara, você tem razão, a gente viu aqui, realmente o que você está ponderando faz sentido e eu estou avaliando. Ou não, você tem razão, seu ponto de vista aqui foi adotado, a gente entendeu, mas nesse momento a gente está seguindo uma outra direção. Então assim, ouvir o cliente às vezes ele não está brigando por quem tem razão ou não, ele quer ser ouvido, né? Ele quer entender que você tá dando aquele braço acolhedor nele. Sim. E você acha que o cliente tem sempre razão? Eu vou responder essa para não deixar vocês na saia justa. No varejista, assim, falando como varejista, a história cara, sempre depende. Não é sempre que o cliente tem razão, mas aí, combinando com o Danilo, cara, você tem que abraçar o cara, né? Às vezes o cara só quer ser abraçado, ele só tá puto. Quer ser encantado, né? Ele precisa ter aquela palavra encorajadora. Você só quer abraçar. Agora, por exemplo, às vezes você pega no varejista. Cara, tem coisa que é mau uso. Eu quero devolver uma coisa que é mau uso. É difícil, né, de aceitar um negócio que é mau uso. Mas beleza, eu não vou te aceitar, mas eu vou te ajudar aqui de uma outra forma. E aí você converte o cara e esse cara acaba virando o cliente mais feliz ainda. Então é a forma de tratamento. Agora, tem um monte de casos que o cliente tem razão. Então, assim, bem depende, é caso a caso. Eu acho que não é que o cliente tem razão, é a forma que você conduz a situação. Exatamente. Então, você fala. E como você fala. Se você conduz a situação de forma a abraçar o cliente, não, peraí que eu vou resolver seu problema, vamos lá, vamos junto, explica, ó, isso aqui, aquilo ali e tal, não sei o quê. Beleza, você consegue resolver a situação na maioria das vezes sem problemas maiores. Então, essa é a minha opinião, assim, é isso que a gente pratica lá na Velocitar, tá? Te fortalece também, né? Porque você ouviu o cliente, por mais que ele não tenha razão, mas o jeito que você fala com ele, que você conduz aquele problema, o cara fala, poxa, realmente pelo lado se colocando no lugar da empresa, eu deveria tomar uma medida diferente, ou
A opinião deles é muito válida, com os pontos relevantes. Agora, se você não dá atenção nenhuma, o cara vai abrir um Reclame Aqui. Seu serviço. Então o cara vai abrir ali, mas às vezes o cara nem tem razão. Você vai deixando o cara mais puto. Você vai deixando o cara mais puto porque você não atendeu ele. Então, quando eu falo que o suporte, no geral, não é tão bom, a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade. Assim como você é especialista no seu segmento, tem poucas empresas. O suporte ele tem que ser olhado como uma oportunidade. Se todo mundo responde mal, porque eu não respondo diferente? Exato. Sim. Se você fizer diferente, a sua loja, um cliente fiel, ele é 10 vezes mais importante do que um cliente novo. Sim. Porque o cliente novo, ele não tem aquela recompra, dependendo do produto meu, por exemplo. O cliente novo não vai ter uma recompra. Então, se ele for fiel, só o branding que ele traz por indicar você, por falar que você sempre está resolvendo o problema dele. Sempre está ajudando, né? Agora eu quero ouvir do Igor aí, cara. Ele falou, deixou a gente nessa saia justa aqui. Fim de mais um episódio, brincadeira. Cara, de verdade, eu acredito que o cliente tem sempre razão no problema. Porque assim, e como que eu quero construir esse racional aqui? Quando ele te procura para te reclamar de alguma coisa, com um problema em alguma coisa, ele tem razão nesse problema. Esse sentimento de ter um problema. Por exemplo, cara, minha internet tá caindo toda hora. Cara, eu tenho razão nisso. Eu tenho razão em te reclamar disso. Mau uso. Cara, eu tenho razão em te reclamar disso, cara. Comprei o tênis, em um mês estragou. Eu tenho razão na reclamação. Agora, sempre que um cliente vai para uma reclamação, normalmente ele vem com uma solução pronta. Seu tênis rasgou em um mês, eu quero meu dinheiro de volta. A resolução do problema, a forma como ele quer que o problema seja resolvido, nem sempre ele tem razão. É um bom ponto. Então, assim, em te trazer o problema ou sentir aquela dor, cara, ele sempre tem razão. Vamos supor, um projeto de implantação de UAP. O cara tem uma reclamação. Ele sempre tem razão. Exato. Mas normalmente ele vem com um problema e uma solução já pensada. Então, o projeto de implantação é assim, essa funcionalidade eu quero que seja desse jeito. Calma. Eu entendi sua dor, mas quem sabe melhor propor a solução sou eu, que sou especialista. Você como varejista ou você como plataforma. O grande problema é que às vezes a gente fala, o cliente tem sempre razão, e a gente quer resolver o problema dele da forma como ele propôs. E daí, cara, nem sempre é melhor. E pode ser que a gente, resolvendo do jeito que ele propôs, a gente crie novos problemas. Então, vou te dar um exemplo. Eu quero que você desenvolva uma funcionalidade X na plataforma. Porque eu quero fazer essa e essa solução. Cara, entendi sua dor, mas eu tenho já uma solução pronta aqui que dá para você ter o mesmo resultado final. Tipo, eu não preciso desenvolver. Agora, se eu levo em consideração, cara, o cliente tem razão, eu tenho que... Sempre que ele me pedir uma coisa, eu tenho que desenvolver. Tá ferrado. Cara, sempre que ele me pedir um estorno, eu preciso devolver. Sempre que ele me pedir uma troca, eu tenho que devolver. Sempre que ele reclamar de um atendimento, ele tá certo. Não necessariamente. É o que a gente tá pontuando, é sempre como você conduz o problema. E o quão mais rápido você conseguir entrar dentro do problema, entender e direcionar o problema, que às vezes não é você, é o financeiro, ou às vezes não é você, é a equipe de qualidade. É a logística. É o ensino, né? Porque o cara, às vezes, ele pode ter um mau uso no seu caso, mas ele não sabe usar o produto. Exato. Então ele tá sendo leigo. Ele não foi bem instruído, então beleza, o erro é meu, fui eu que não instruí o cara a usar. Às vezes ele tá sendo leigo sobre isso. Então, é o como você resolve o problema. Eu acho que é sempre isso. Sempre tá em torno disso. Eu acho que não tem como a gente evitar, tanto no varejo quanto no fornecedor, não tem como a gente evitar, na relação consumidor e cliente, consumidor e fornecedor, varejista ou plataforma, não tem como a gente evitar problemas. Não. Cara, a gente tem problema. Dá pra mitigar, né? E outra, é muito mais como a gente, como vocês mesmos disseram, muito mais sobre, uma vez que deu problema, como a gente reage a ele, como empresa, como fornecedor ou como cliente. Então, por exemplo, eu tive um problema no Nubank. Cara, a forma como eles resolveram o meu problema foi surreal. Foi maravilhosa. Eu não vou deixar de ser cliente. Vou continuar com a conta lá. Então, eu já tive problemas em banco, Bradesco e Itaú, esses bancos mais tradicionais, que a resolução não foi do melhor jeito. E daí você repensa. Cara, será que vale a pena continuar aqui? Então é muito mais como você se propõe a resolver, a forma como você constrói essa resolução, do que o problema de fato. Eu já vivi em vários lugares que eu trabalhei problemas graves com o cliente, mas às vezes um problema que era pequeno, mal gerenciado, vira um churn. Às vezes um problema gigante, bem gerenciado, vira um cliente insatisfeito. Então, eu acho que essa régua que a gente tem o desafio de medir, né? E tem muito problema que é oportunidade, né? Porque tem muito problema que acontece e você não ia ter o contato com aquele cliente. Ele ia ser um cliente frio.
Agora você está tendo a oportunidade de ter aquele contato, de resolver o problema do cliente e de tornar o cliente fiel. Porque se você vai lá e resolve, não necessariamente do jeito que ele quer, mas resolve de um jeito bom e abraça o cliente e atende bem e é rápido, na maioria das vezes esse cara vira cliente fiel. Ele vai falar, pô, Danilo, pô, Igor, eu fui lá na Velocitar, tal, comprei um tênis, tive um problema assim, assim, assado, os caras são foda, resolveram rapidão. Não sei se pode falar palavrão, desculpa. Nada a ver. Já foi. Já foi. Aí eles resolveram, tal, não sei o que, vai lá, meu. Os caras lá são bons mesmo. Eu acho que me fez lembrar um negócio, e desde o começo a gente tá falando de, às vezes, a gente vê por fora, né? Uhum. A gente tava no Gramado Summit ano passado, e aí eu tô vendo toda a equipe atendendo ali o público, né? E eu tô de longe, conversando com uma outra pessoa no telefone, e eu vi um cara todo social, bem arrumado, com uma bolsa de couro, ele entrar dentro do nosso stand e pegar um broche da Well Commerce. Um broche. Uhum. Cara, eu olhei para aquele broche, e não julgando o cara, mas julgando, o cara daquele naipe ia fazer com broche. Da Well ainda que era... Não, e assim, me gerou um... E o cara não passou no stand, ele só tava indo, tava de passagem. Eu abordei o cara. Falei, cara, vi que você foi no nosso stand ali, nem te ofereceram um café, eu queria te oferecer um café, mas eu queria te fazer uma pergunta que me intrigou aqui. Cara, por que você quer um broche? Falou, eu vim palestrar, aí eu conheci o cara é diretor de uma das maiores companhias do Brasil. Eu vim palestrar no evento, estourou minha bolsa. O broche é só pra eu prender a bolsa pra eu chegar na minha casa. Falei, peraí, então, deixa eu pegar 4 broches. Peguei os 4 broches, ajudei o cara a prender a bolsa. E o cara ia passando batido, ninguém da minha equipe comercial tinha reparado nisso. E aí eu conversei com o cara, falei, me deixa seu cartão, a gente tenta marcar um papo, tem uma solução B2B2C, que é o que ele precisava dentro da indústria. A gente bateu um papo muito superficial, ele estava com pressa. E ele me deixou o cartão. Chegou em casa, eu liguei para a equipe de marketing, que prontidão ali já resolveram. Falei, eu quero que vocês peguem uma bolsa que a gente dá para os funcionários quando eles entram, da UAP. Colocam produtos dos nossos próprios clientes, que a gente tem essa cultura de comprar aqui dentro. Tem um brinde que eu trouxe pro pessoal. Tem produtos... Aliás, já entrega aí pra ele. Né? Tava no cantinho aqui. Valeu, obrigado. Deixar aqui pra fazer propaganda aí. É legal. A gente compra produtos de nossos clientes. Não dá pra comprar um tênis pra dar pra todo mundo, mas a gente compra produtos de nossos próprios clientes. É bom, hein? E aí eu pedi pra encher essa bolsa e só escrever uma cartinha aqui. A gente tá aqui pra resolver os seus problemas. Eu consegui uma reunião com a presidência dessa empresa. Não deu certo, mas o cara gostou tanto desses simples gestos que eu tive de ideia ali, um insight deu oportunidade, né? Que ele me indicou um cliente no Sul, que tem 60 lojas físicas, e a gente fez uma migração do nosso concorrente para cá. Então, assim, é o como você, de fora, consegue enxergar as oportunidades do que você falou e transformar ali esse problema numa oportunidade. Total. Então isso me fez lembrar disso que aconteceu no passado e foi um baita case de sucesso aí. Eu ouvi um dia um case, parece que tem eu não sei se é na Europa, acho que é na Europa, que tem um hotel que é todas as estrelas que é possível ter num hotel, que os caras que cuidam ali do serviço do hotel, eles são assim. Tipo assim, cara, estourou a mala do cara. Sei lá, tava entrando no elevador, estourou a mala. Cara, o cara vai na loja, compra uma mala, traz uma mala pro cara. Tipo assim, eles fazem de uma forma que a experiência é preservada. Na Disney, por exemplo, todos os funcionários que trabalham naquelas lojas, sempre que você sai do brinquedo tem aquelas lojas, todos os funcionários que estão atendendo ali têm um budget garantido para que ele não prejudique a experiência de alguém. Então, por exemplo, isso é muito animal. O cara compra um brinquedo no caixa e aí a criança, sei lá, deixa derramar no chão e derruba uma caneca, por exemplo, e essa caneca quebra. O próprio atendente pode ir lá e dar uma caneca nova para ele e debitar desse budget que ele tem. Incrível. Cara, é incrível. Por quê? Você está preservando a experiência. Eu acho que o sucesso do cliente, no final, assim, se a gente for trazer mais uma consideração final, é isso, né? Preservar a experiência do cliente, tanto no varejo quanto no fornecedor. Colocar sempre o cliente no centro. Então sempre tem razão. Colocar ele no centro. Como a gente vai resolver os entornos, a gente vai ter que costurar ali. Às vezes com na mais dor ele sempre tem razão. Quando ele chega, ele tem razão. Como a gente vai resolver, aí a gente conversa. Exatamente isso. Então, achei que esse bate-papo é para... A gente sempre tem uma cultura de querer transpassar o que a gente tem de experiência. Tem mais de 10 anos de varejo, qualquer um aqui, né? De varejo de e-commerce digital.
Mas é sempre essa dica que a gente quer deixar, o insight. É tratar o cliente com todo o respeito, entender a necessidade do cara, entender qual que é o ponto de atenção que a gente tem que dar para cada problema dele, seja que ele tenha razão ou não, mas como que a gente vai endereçar. Então essa é sempre uma dica que a gente quer trazer em cada encontro, né? Boa. Vou trazer mais perguntas aqui pra gente já partir pro final, estamos quase 1 hora falando aqui. Mas para onde a Velocitar tá indo, assim, como marca? Quais são os seus maiores desafios daqui para frente, do ponto de vista de experiência do cliente mesmo? No que vocês estão investindo? O que vocês querem construir como marca que ainda não foi construído? Onde vocês acham que existe boas oportunidades ali de fato ter uma boa experiência? Daí o Danilo já vai pensando também, tô dando mais tempo para ele pensar. Também para onde a gente, como empresa, tá indo, que a gente está olhando para também construir e preservar essa experiência do cliente. Beleza. Bom, a Velocitar ela tá num momento de expansão, né? A gente, esse ano, é um momento de crescimento forte dos meios digitais. Ano passado a gente abriu 2 lojas físicas e a gente vai continuar com essa expansão de forma radial aí. A gente só tem loja em São Paulo e vamos crescendo aos poucos. E a ideia é criar uma comunidade. Então, o que a gente faz? A gente já promove treinos, já promove café da manhã na loja, a gente convida as pessoas, chama a marca, as marcas fazem lançamentos nas nossas lojas para fomentar a comunidade da corrida mesmo. O corredor, ele é um cara que ele é solitário, ele é um cara, tipo assim, 30 a mais, assim, sabe? Acabou o tempo, você não pode mais ir jogar futebol que sua mulher não deixa, aí o cara começa a correr. Se ele arruma um amigo, daí ferrou, né? Aí ferrou. E aí a gente tenta juntar essa galera. E para juntar essa galera, aí a gente tem parceria com assessorias de corridas. Então, a gente não treina ninguém, tá? Mas a gente tem parceria com todas as assessorias de corrida do mercado. Aluno de assessoria tem desconto nas lojas. Então, de novo, fomentar a comunidade. E cada vez mais evoluir o nosso atendimento ali, tanto no ponto físico como na loja virtual. Como que a gente faz isso? Cara, usando ferramentas. Além de muito estudo, todos os funcionários testam os tênis, todos os vendedores testam os tênis, maioria é professor de educação física, a gente tem esteira na loja, a gente tem teste de pisada, e aí a gente começa a plugar a tecnologia. Agora se fala muito de inteligência artificial, a gente está tentando usar a inteligência artificial para ajudar no nosso atendimento, a gente já está usando no online, de alguma forma a gente vai usar no offline também, e a coisa vai evoluindo. Então é sempre esse foco, expansão de marca, expansão de lojas, expansão do e-commerce e evoluir nosso atendimento. E sempre com aquela retroalimentação. Pessoal, o cliente falou XYZ aqui, vira um e-mail, vai para os responsáveis, aparece numa reunião, faz sentido, não faz sentido, planta, não planta. E assim vai. Melhoria contínua sempre. Muito bom. Pra onde a gente tá indo? Me conta. Cara, Me conta, que faz tempo que a gente não conversa. Eu não vou dizer para onde a gente está indo, né? Mas como que a gente está conduzindo para chegar onde a gente quer chegar, né? A gente está tratando todas as negociações. O nosso intuito não é ser uma empresa que vai crescer o número de clientes 100 vezes, não é a ideia. É a gente ter poucos e bons clientes. Então, é entender cliente que cada negócio tem suas próprias particularidades. A gente se propõe a ser ali melhor dos 2 mundos. Ter o melhor do SaaS, que é a evolução, e ter o melhor do antigo modelo open source, que é entender e criar modularizado de acordo com a necessidade do cliente. Então a gente identificou que é muito melhor. Eu sou a única plataforma hoje que trabalha no risco, né? Então eu compro a briga do cliente e falo, aqui você não vai pagar mensalidade, cara. Você só vai pagar se você crescer. Então eu sentar com o cliente, entender o objetivo dele, e a 4 mãos a gente fazer o cliente que está dentro da nossa casa crescer cada vez mais para eu ganhar mais faturamento. Então, é olhar o negócio como único e começar a criar e olhar, observar no mercado, nos meus concorrentes, o que eles não estão olhando, que a gente está olhando há muito tempo com carinho. Então, sei lá, quando eu falo de estratégia de B2B, hoje eu sou a única ferramenta do mercado que tem um checkout diferente do B2C para o B2B, porque eu entendo que o B2C tem que ser mais transacional e o B2B tem que ser mais relacional. Então a gente criou funcionalidades específicas para atender a demanda do B2B. Então cross-border, a gente entende que, por que não a Velocitar, a empresa de cadeira, qualquer empresa hoje vender para 200 países. A gente tem logística que já faz isso. Descomplica, o que precisa? Parece que é um bicho de 7 cabeças, não, é ligar no meio de pagamento global, colocar o site em inglês e ligar numa logística global. Então o dólar está a nosso favor, o euro está a nosso favor, né?
Produto que você vende aqui a 10 reais, você vende a 10 dólares lá. Mais de 5x agora, Mais de né? 5x. Então, a gente está olhando como que eu não fico batendo de frente com meus concorrentes, mas eu consigo criar produtos que meus concorrentes não vê tanto valor como eu vejo. Como que eu sento com o Rodrigo e falo, Rodrigo, o que você sempre sonhou que você não tem hoje na tecnologia que te atende? Cara, vou colocar em contrato isso. Eu quero entregar o que você sempre sonhou. E aí a gente entregar algo personalizado por cliente, que isso vai fazer com que a gente ali consiga chegar em outros canais. A gente ficou muito tempo plantando, sabe? Agora a gente está colhendo grandes players, grandes negociações, grandes clientes que enxergaram lá atrás um potencial, né? Até nosso investidor foi um cliente nosso, então ele enxergou um potencial que ele tentou em várias tecnologias desenvolver algo que dentro de casa, eu sentando, entendendo, eu consegui desenvolver. Então é isso que a gente está olhando, é como a gente atende melhor nossos clientes, tendo o suporte mais rápido do mercado, 48 minutos uma resposta, tendo equipe de sucesso que é diferente da suporte, é uma equipe de sucesso mesmo que olha para a necessidade, olha quais são as funcionalidades de um todo que meu cliente contratou que ele não está usando, como que meu cliente usa a totalidade do que ele está pagando. Trazendo a analogia da Ferrari, como que eu uso o aquecedor de banco, como que eu abro a capota, como que eu uso o piloto automático. Então, desde o início a gente está falando, a gente nunca contrata. Eu tô quase um ano com um carro, descobri esses dias que tem piloto automático. Exato. E por que você descobriu? Porque você fuçou, porque alguém na internet Sem querer, viu. apertei um botão errado lá e... Exatamente. Cara, como não faz sentido nenhum você pagar por um produto que você não usa. Então, como que a gente pega o nosso produto e esmiuça ele ali, né? E consegue, dentro disso, mostrar, cara, você não está usando isso, embasado nos outros clientes, aumentou 5% a receita. Não, eu acho que o pessoal precisa entender também que se confunde muito no mercado, é o que você acabou de falar, que eu acabei de pescar. A equipe de CS é diferente da equipe de suporte. E o pessoal confunde muito isso. Eu tenho CS. Eu tenho CS, mas o CS é um cara que fica lá, uma equipe que fica lá do outro lado e que só responde o que você pergunta, não te traz insights, não te acompanha, não te faz uma reunião, né? Não tem um ritual. Cara, cada hora muda. Você não tá preocupado com o meu sucesso, você tá preocupado em me atender na hora que eu tenho um problema. E cada hora muda, né? De atendimento ao cliente. E toda hora muda. Você fala com o fulaninho, você tem que explicar 12 vezes a mesma coisa, porque vai mudando de pessoas. E aí, cara, puta, isso não é sucesso, né? São coisas diferentes. Isso o pessoal tem que entender. E aí, puxando um pouco de atendimento, o que a gente vem tentando com tecnologia na Velocitar fazer? A gente já entende que o cliente ele está no centro, ele pode comprar em qualquer lugar. A empresa é um organismo vivo, não importa se é online ou offline. E a gente tem que começar a personalizar as coisas para aquele cliente. Então, vou te falar uma coisa. Igor, você foi lá na loja e você acabou de comprar um tênis de amortecimento. Isso quer dizer que você não vai comprar um tênis de amortecimento nos próximos 3 ou 4 meses. Mas você pode comprar um tênis, dependendo do tipo de corredor que você faz. Se é um corredor rápido, que corre prova, pode ser que você precise de um tênis novo com placa de carbono para correr numa prova. Não, você precisa de um tênis mais baixo, leve para fazer treino de tiro. E tudo isso é uma inteligência que a gente junta e comunica ao cliente. Você empodera o vendedor, pode ser feito comunicação one-on-one, ou você faz via CRM, via tecnologia, para entregar mais resultado. O que acontece quando a gente faz isso? Você aumenta a recorrência. Você aumenta a recorrência do cliente, o cliente fica mais feliz, fala, pô, a Velocitar lembrou de mim aqui, cara, tô precisando mesmo desse tênis. Uma venda proativa, né? Tô precisando mesmo desse tênis, putz, precisava mesmo de uma meia nova, cara, a minha tá acabando. Tem um negócio que eu descobri lá com o João Teixeira, que é nosso VP, que um dia eu achei que ele fazia mágica. Cara, ele tem uma planilha, essa planilha é famosa no mercado. Famosa. Eu conheci ela em 2015. Ele anota, antes de ter CRM, ele já tinha planilha, né, do Excel. Então ele anota. Ele falou com o Rodrigo hoje. Ele sabe que o Rodrigo é casado com a Melissa. Ele sabe que o Rodrigo é apreciador de vinho. Que a Melissa faz aniversário em abril. E que o Igor tem um filho. Ele anota tudo. E aí daqui um ano, ele vai te encontrar no evento, ele já não lembra quem é você. Ele vai lá e... Ele olha no celular e fala, peraí, Rodrigo, como tá seu filho que tava fazendo medicina? Você vai falar, cara, como que esse cara lembrou? E aí você fica encantado pela agilidade que ele tem. Então... É o que você falou, se você manter dentro da ferramenta, dentro de casa, todas as informações do seu consumidor final, para que se mudar a equipe, ele leia e não tenha que perguntar para gerar esse encantamento no cliente,
cara, faz toda a diferença para aumentar o faturamento e a receita do seu negócio. Não, e aí vamos viajar um pouco mais aqui, transcender um pouco mais. A gente tá falando que a gente tem todos os dados do cliente ali, a gente sabe o que ele comprou, a gente sabe como ele corre, a gente sabe quanto tempo ele corre, isso no caso da Velocidade, né? E a gente tem a nossa inteligência artificial acoplada como um copilot do meu televendas. O cara cai no WhatsApp. É a planilha do João. Exatamente. É a planilha do João. Fala, meu, esse cara comprou aqui tal dia, ele corre assim, corre assado. Fala, ô fulaninho, e aí, aquele tênis que você comprou tal, como que tá? E aquela prova que você fez? Como que tá? Como foi o resultado? Como foi o resultado? Putz, legal. Ah, não, eu tô precisando de tal coisa. Pô, chega aí, vamos... Entendeu? Inteligência artificial, o pessoal tá falando agora, né? Mas vamos falar 3 anos atrás. Eu fiz uma pesquisa no site da Lacoste. Vocês podem falar todas as marcas? Pode. Tranquilo. De boa, Eu tranquilo. fiz uma pesquisa. Depois a Lacoste, a gente manda o boleto pra eles. A Lacoste hoje, ela só aparece quando eu pesquiso tênis, raquete. Tênis raquete. Não, aparece... Desculpa, perdão. Quando eu pesquiso tênis, aparece roupa de tênis. Porque uma vez eu fiz uma compra de uma roupa que era específica para tênis. Não aparece o tênis, o calçado. Quando um amigo meu pesquisa Lacoste, aparece tênis feminino, mas ele é um homem. Mas tudo bem, mas ele comprou para a esposa dele. Sim. Então a Lacoste, ela trabalha com uma inteligência lá de fora, que eu gosto muito, uma empresa de busca lá de fora, e ela traz exatamente o que aquele Baseado cara no vai querer. histórico, né? Baseado no histórico do cliente. Eu não sei se é a mesma empresa que a gente usa, mas é bem animal. Cara, e assim, porque às vezes eu não gosto do tênis da Lacoste, não tô dizendo que eu não gosto, mas às vezes eu não gosto do tênis da Lacoste, eu queria a roupa da Lacoste. E mesmo eu pesquisando tênis, tá aparecendo exatamente o que eu queria comprar. Então, você entendendo tudo sobre o seu cliente, você oferece exatamente, é o que você falou, o cara comprou um tênis, às vezes não vai. Eu comprei essa mesa, eu só vou combinar numa retire na loja se eu vender cadeira. Não faz sentido eu oferecer outra mesa. E vou mais longe, assim, no varejista, precisa de muito mais tecnologia para fazer isso, porque a gente está falando de escalas de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de clientes. Para o fornecedor, é uma escolha de qual caminho de crescimento você quer. Você quer ganhar pouco de vários clientes ou você quer ganhar muito de poucos clientes? Se você quer ganhar muito de poucos clientes, que é o caminho que a UAP decidiu seguir, você consegue ter esse atendimento próximo, conhecer o cara, ir na operação dele de tempos em tempos e consegue crescer, às vezes até numa velocidade maior de quem decidiu ganhar pouco de muitos clientes. Exatamente. Porque o cara que quer ganhar pouco de muitos clientes, ele tem um caminho de colocar o máximo de cliente para dentro rápido, só que ele tem tão pouca profundidade nesse cliente que esse cliente vai embora na mesma velocidade que ele põe para dentro. O que aumenta a necessidade de ele colocar ainda mais. Então, quando a gente decide, cara, existem 2 caminhos de crescimento, muitos clientes ganhando pouco de cada um ou poucos clientes ganhando muito de cada um. Quando você decide esse segundo caminho, que foi o caminho da UAP, você vai com profundidade nos clientes, a gente sabe a meta que o cara tem para bater, qual produto que ele vende mais, curva A, B, C, o CS, sabe? A gente, nas próprias reuniões semanais, a gente tá lá, cara, essa semana aí compra da loja tal, que os caras estão com promoção. Então, assim, a gente se sente parte da marca. Mas não dá para fazer isso com 3.500 clientes. Não dá para fazer isso com batalhão, 5.000 clientes. Tem que escolher o caminho de ter profundidade, ganhar muito de poucos clientes para você, de fato, ter essa relação profunda. Senão, não tem como entregar essa proximidade e realmente ter uma parceria ganha-ganha sem ter escolhido o segundo caminho. Né? E isso é olhando para qualquer tipo de cliente. Sim. Eu tenho um cliente que vende cerca. Cerca. É, eu sei qual é. É bem legal. Casa das cercas, vamos falar, vamos dar moral pro cara, pô. Casa da cerca. Cara, o cara vende cerca pra boi, pra galinha, enfim, pra porco. Quem imaginou que isso poderia vender bem na internet? A gente se surpreende todo mês. A gente não pode falar número, mas vende bem. Ele começou com um X, ele fatura hoje 10 vezes aquilo que ele começou. Mas como que foi isso? Foi só tecnologia? Claro que não. Foi o cliente entendendo muito do seu produto. Foi a gente analisando que às vezes o cara que compra esse tipo de produto, ele necessita de fazer uma pergunta e resposta como ele fazia no Mercado Livre, trazer essa experiência para o site. Ele necessita ver um vídeo, porque às vezes o cara não sabe ler, mas é um cara super inteligente, então ele precisa ter um vídeo para ele ver que aquele produto que ele está comprando se aplica para aquela necessidade dele. Então teve uma construção, ver o nível de segurança, ver a altura, às vezes o cara não tem noção de dimensão, então o dono lá, ele tirou uma foto do lado da cerca, para ver, o cara ter dimensão entre o homem
se dá para pular a cerca dele. Então assim, cara, esse tipo de tato a gente só consegue ver se a gente tiver como a gente tem hoje, um número dobrado de funcionários do que a gente tem de clientes. Hoje a gente tem o dobro de funcionários do que a gente tem de cliente. É olhar no detalhe, é entender aonde está tendo ponto de fuga de venda e como que a gente transforma isso em uma oportunidade. De fato, de fato. Gente, estouramos o tempo completamente aqui, mas eu queria deixar vocês darem aí o último recado de como as pessoas podem se conectar com vocês. Sei que o Danilo tá bem presente no LinkedIn também, deveria estar mais, já vou cobrar aqui publicamente. Tinha que estar publicando conteúdo todo dia, tem muita bagagem para poder compartilhar. Eu sei que você tá na rua, na loucura aí, mas deveria se organizar melhor. Isso é um negócio difícil de fazer, hein? Tô tentando fazer já faz tempo, não? Cara, mas o Danilo tem que fazer, cara. Tem que. Essa daqui é uma cobrança pública. E se precisar da minha ajuda, eu te ajudo. Não, e assim, a gente tá olhando para algumas coisas, porque é o que o Igor falou, a gente tem tanta coisa para fazer durante o dia, mas isso pode trazer 10 vezes mais do que às vezes a gente ficar correndo para lá e para cá. Então, obrigado pela dica aí e pelo puxão de orelha aqui online. Então, Danilo, fala como que as pessoas se conectam a você, aí depois o Rodrigo também. Então, aqui dentro do nosso grupo aqui da Start Econ tem todos os meus contatos. Eu acho que se você entrar em conexão com 5 pessoas da sua rede, alguém vai ter meu contato. Né? A gente já está há muito tempo no mercado, o Igor também, todo mundo conhece, então tem as redes sociais aí, né? Danilo Erlan. Então, jogar Danilo Erlan lá, tem o pessoal, tem o profissional, pode adicionar nos dois. Tem o LinkedIn, como ele disse, né? E qualquer rede social, qualquer lugar da UAP que você entrar, mandar uma mensagem, quero falar com o Danilo, quero ser atendido, quero ter essa experiência de entender minha necessidade, mesmo que não fechar comigo, indicar um concorrente que vai me atender melhor, a gente está à disposição aí para ajudá-los aí. Show de bola. É isso aí. Comigo também, cara, eu tô nas redes da Start Econ aí, tô no grupo, meus contatos estão lá. Vira e mexe eu apareço lá falando alguma coisa, às vezes eu solto uns cupons surpresa lá pra galera. A galera ama. Nos corredores. E acho que também, cara, a mesma coisa que o Danilo, se falar com 5 pessoas e alguém não me conhecer é meio difícil. O Igor deve ser tipo 2 pessoas. Quem não conhece o Igor tá sem internet. Tá sem internet. Tá sem LinkedIn, com certeza. Sem LinkedIn. E no LinkedIn é Rodrigo Soares, eu sigo lá, vejo mesmo que o Igor posta pra caramba, eu tô tentando, mas é difícil. Quase falando pra ele dividir o que ele vai postar, posto metade no meu e metade no dele pra dar engajamento nos dois. Vai dar nos dois, assim, pela quantidade que ele posta. Rodrigo Soares, aí só você vê lá, se trabalhar na Velocitar sou eu, se tem essa carinha aqui, bonitão assim, sou eu. E nas redes sociais também, cara, Rodrigo Soares, pode adicionar lá, eu não tenho rede social de empresa, só tenho a da Velocitar, né, mas adicionando o pessoal também, a gente troca ideia, toma cerveja, toma café, vamos que vamos. E vinho, né? E vinho, bastante vinho. Você tá catequizando os caras, hein? O João vai gostar disso aí. Não. Você tá fazendo o mercado de e-commerce ficar mais propício pro João Teixeira. O Rodrigo, ele me traz vinho, né? Tem um importador que ele importa pra ele, ele já traz pra mim e pra ele. Eu, inclusive, cobrei ele hoje de trazer uma caixa aqui. Aliás, depois entra no canal, tem o Márcio da Cave Le Mans, que ele é uma importadora de vinhos, tá na comunidade também, já que vocês gostam de vinhos, tem um episódio só com ele. Legal. E ele, cara, só vinho de primeira, de francês pra cima. Então, vamos entrar em contato com ele também. Vamos conversar com ele. Tô levando ele pra UEL. Se ele estiver assistindo aí, manda um cupom pra gente lá, pra todo mundo. O Marcião tá indo pra UEL, A gente vai comprar. Bom, gente, é isso. Final de mais um episódio aqui do Caixa Preta. E você já sabe, toda semana, toda quarta-feira tem episódio novo. Se você ainda não segue o canal, clica aí, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. E se você ainda não faz parte da comunidade, também aqui na descrição do episódio tem o link para você fazer sua aplicação. Então é isso, até o próximo episódio. Valeu e tchau!